noite, caros amigos, sejam bem-vindos nessa noite de hoje para mais uma palestra. E hoje nós vamos falar dele, do nosso mestre maior, Jesus Cristo. Nesse mês de maio, nós temos um feriado denominado Corpus Christi, né? E é um feriado católico e que a gente sabe que é um feriado que comemora a valorização, de um dos sacramentos da Igreja Católica, que é a Eucaristia. E o que é a Eucaristia, para os nossos irmãos católicos? É o corpo de Cristo. Então há essa ritualística, há o ritual, toda missa há o ritual em que é apresentado a Eucaristia e é lembrado, o que Jesus disse no momento que ele ceava com os seus discípulos, quando ele distribuía o pão e dizia: comei, que este é o meu corpo. E quando servia o vinho, ele dizia: bebei, que este é o meu sangue, Um ato muito significativo de Jesus, onde ele ali deixava claro, como Jesus gostava muito de falar por parábolas, porque era como as pessoas daquela época poderiam entender melhor. Então era um ato onde ele estava dizendo àquelas pessoas que ele estava ali se doando. Ele veio para se doar, para doar o seu corpo, a sua alma, o seu exemplo. Ele veio, ele encarnou na nossa humanidade, entre nós, para se doar, E através desta doação, nós iríamos ser salvos. Bom, salvos, como assim, Nós espíritas acreditamos na salvação, mas é uma salvação através de um trabalho de burilamento interno, de busca de se autoconhecer para se melhorar. Quanto mais a gente se melhora, quanto mais a gente se aperfeiçoa enquanto ser humano e se eleva na escala moral, nós estamos mais perto de Deus. Então, realmente, quem foi Jesus, não é? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta aos espíritos, superiores, qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os espíritos respondem: Jesus. Então, através dessa questão aqui, a gente pode perceber que o maior objetivo da vinda de Jesus, dele ter habitado entre nós, o maior objetivo foi nos servir de guia e modelo. O guia é aquele que mostra o caminho, E ele mesmo dizia: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, está claro aí que ele é o nosso guia maior. E modelo? Modelo porque ele trouxe para nós os códigos, as chaves de como se comportar, de como viver, de como sentir, de como agir ante a vida para chegar mais perto de Deus, para chegarmos a um nível de espíritos felizes, de espíritos mais próximo de uma perfectibilidade que possa ter um acesso maior a Deus. Então, todos os seus exemplos, tudo que ele falou, foi exatamente para nos mostrar como agir. Embora ele não tenha sido muito entendido naquela época, as suas condutas, mas o seu legado foi imenso,
quando ele chegou, era um momento de muita violência ainda, né? A humanidade ainda tinha os resquícios da barbárie, né? Porque houve um período em que os bárbaros imperavam, era muita violência. É tanto que na época que ele veio, imperava ainda aquela lei do olho por olho e dente por dente, né? A vingança era muito forte. Então, ele veio trazer para nós a lei de amor, veio nos ensinar que perdoar era o caminho, que amar é o caminho, que orar é o caminho. Então, ele veio trazer muita coisa para nós, embora ele não tenha deixado nada escrito, mas quem conviveu com ele se sentiu chamado, né? E se sentiu na obrigação de escrever alguma coisa sobre esse nosso mestre. Então, quando ele veio, na verdade, foi um grande presente, né? Um grande presente que Deus nos enviou. Ao longo da história da humanidade, sempre enviado aqui e acolá espíritos evoluídos para poder mostrar para quem está aqui como é que realmente se comporta, né? Como é que eu devo agir, como é que eu devo proceder para que eu possa ser um espírito melhor. Então aqui e acolá vem um para ensinar. Foi assim com os que vieram antes de Jesus, né? Aí vem nessa história, tem Sócrates, tem Confúcio, tem vários outros, né, que tem que veio com essa responsabilidade de mostrar a humanidade, de trazer novos conhecimentos para renovar, né, a forma como se vivíamos, como nós vivíamos naquela época, né? Eu digo isso por conta da reencarnação, né, que hoje nós estamos aqui, mas nós já vivemos, né? Nós já fomos bárbaros e viemos reencarnando de lá, reparando as nossas faltas e aprendendo cada vez mais a nos comportar, né, de forma mais amorosa, para estar mais perto de Deus. Então, chegou um momento da humanidade que Deus achou necessário enviar um espírito de altíssima luz, um espírito muito elevado, para que ele viesse e nos trouxesse esse exemplo, né, de como viver, viesse e dissesse, olha, tem um Deus único que é amoroso, ele não é punitivo, é um Deus que não precisa de sacrifícios, ele não precisa de agrados, ele não precisa de barganha, né? Que a gente fique barganhando, eu vou lhe dar um sacrifício para que o Senhor me conceda uma graça. Então, naquela época, Deus era visto assim. As pessoas tinham muito medo, não é? Porque Deus era tido como punitivo, porque ele atribuía a Deus os atributos de humano, né? E ele não é. Então, Jesus veio mostrando com muita propriedade, muita amorosidade, né? Como é esse Deus que é um Pai amoroso, que perdoa, que queria justiça entre os seus filhos e que cada um iria ter oportunidade, se quisesse realmente se melhorar, que buscasse uma nova conduta. Então, ele veio trazer essas lições para que a humanidade desse um salto. E realmente ela deu, né? Ela deu porque até hoje o cristianismo, ele está aí, trouxe o seu legado de amor. E aquele que abraça esses ensinamentos, realmente fica com o coração mais leve, aprende a analisar as coisas com mais discernimento, tem mais
pendor para perdoar. Então, realmente foi um presente enorme de Deus, porque Ele nunca nos desampara, né? Nos desampara. Então, essa vinda de Jesus, no momento em que Ele fazia suas pregações, falava por parábolas, né? Explicando ou respondendo as perguntas que lhes faziam, dentre elas tem como é que eu posso dizer? Tem uma cartilha, né? Eu costumo dizer assim, ele deixou uma cartilha. Se a gente quiser, se alguém perguntar, sim, mas como é? Onde é que está escrito? Como é que eu posso, por onde eu posso começar a seguir o modelo de Jesus? E eu diria que a gente poderia começar pelas bem-aventuranças. O Sermão do Monte, né, que é o Sermão da Montanha, quando lá ele fazia as suas pregações, os seus discursos, lá ele proferiu o Sermão da Montanha. Quem não se emociona ao ler esse Sermão da Montanha? Esse sermão, ele vem, além dele nos ensinar o que a gente deve fazer, ele dá tipo um passo a passo, né? Quando ele vai dizendo, sede humildes, né? Sede mansos, aí ele vai falando todo o Sermão da Montanha, resumidamente ali, ele está dizendo o quê? Para que a gente seja humilde, simples, misericordiosos. Ele vem dizer que é importante a gente ter puro o nosso coração, porque só assim a gente vai ver a Deus, né? Fala da importância da gente ser pacificador, por onde a gente passar, por onde a gente for, no momento de falar, que a gente seja pacífico, né? Ele fala da questão da oração, do perdão. Então ele vem dizendo, ele vem discorrendo através do Sermão da Montanha, o passo a passo, né, de como é que a gente deve imitá-lo. E o mais legal, o mais inteligente, né, de tudo isso é porque a cada lição, a cada conduta que ele ensina, ele tem uma promessa, né? Ele faz uma promessa. Ou seja, você vai fazer determinada situação, você vai se comportar de determinado jeito, mas você vai adotar determinada conduta, mas você vai ter uma recompensa por aquilo, né? Então é uma promessa que ele faz. Então, no Sermão do Monte a gente consegue perceber que ele promete o quê? Ele promete o reino dos céus, né? Para quem é puro de coração, para quem é pacificador. Ele promete a terra, né? Uma terra melhor. Ele promete justiça, fartura, estar perto de Deus. Então, ele promete isso e a palavra dele é verdade. Então, se você fazer determinada coisa, você vai ter isso. Isso no Sermão do Monte é muito claro, né? Quando ele coloca lá. Então, ali, a gente já pode começar por ali. É fácil, não, mas a gente pode a cada dia tentar um pouco mais adotar esse tipo de comportamento através desse manual básico, né? O Sermão da Montanha não deixa de ser um manual básico. E ele, Jesus também, claro, não poderia deixar de dizer, de deixar um recado, uma mensagem para aquelas pessoas que pensam assim, mas eu já errei demais, eu já fiz tanta coisa errada, eu já fiz tanta besteira, eu acho que Jesus não vai me ouvir, Deus, eu estou muito distante de Deus, acho que Deus não vai querer, não vai me ouvir, não vai me querer, eu acho que é muito tarde para eu reiniciar, né? Mas, e aí ele diz, né, na Bíblia lá, no diálogo dele com Nicodemos, que está no livro de João, no capítulo 3, versículo de 1 a 6, ele diz, né,
Ele responde ao Nicodemos que para ver o reino de Deus, ele teria que nascer de novo. Olha essa mensagem, né? E aí fica aquela pergunta, como assim nascer de novo, né? E aí muitas pessoas interpretaram essa passagem, inclusive porque ele tem, quando ele fala isso, né, que teria que nascer de novo, a pessoa vai interpretar, muitos interpretam que quando entra numa determinada religião, né, e aí se batiza, e isso tem mesmo em algumas denominações, a pessoa se batiza e recebe um novo nome, mostrando ali uma nova vida, né, mostrando ali que a pessoa nasceu de novo para uma nova vida, nasceu em Cristo, né? Geralmente os sacerdotes, quando eles entram para a vida sacerdotal, eles se batizam, recebem um novo nome, né? Então, é como se fosse uma nova vida, realmente, renasceu para Cristo. E aqui na doutrina espírita, nós entendemos, e o livro dos Espíritos ele vem ratificar isso, de que esse nascer de novo é a reencarnação, né? Porque aquele que passou uma vida toda, né, no erro, não se redimiu, e de repente, assim, nos últimos momentos da sua morte, ele pensa, poxa, eu deveria ter feito diferente, agora não tem mais tempo, né? Já pensou para esses espíritos como seria se não houvesse uma nova chance, né? Então, o que que acontece? O corpo morre, mas o espírito vai receber toda a assistência necessária, não é, do plano espiritual, para que seja programada a sua vinda, a sua nova vida aqui na Terra. Então ele volta, né? E dali tem um novo projeto. Nesse novo projeto, onde ele vai aprender muito mais, acertar mais, para assim, pouco a pouco, ele chegar mais perto de Deus. Não é? Então nós estamos nessa caminhada com esse grande objetivo de sermos espíritos felizes, de estarmos mais perto de Deus. E Jesus veio dar esse grande impulso na nossa vida, com os ensinamentos que ele trouxe. Se Jesus não tivesse vindo, a gente ainda estava muito lá atrás, né? Porque realmente a vinda dele nos descortinou muita coisa, ele trouxe muitos conceitos novos para a época. Então, a gente fica pensando muitas vezes, e ainda mais nesse momento que a gente vive, né, de grandes turbulências, que às vezes as provas que a gente enfrenta, elas são muito duras, vai demorar, meu Deus, quando é que isso vai passar? Quando é que esse sofrimento que eu estou enfrentando vai passar? Mas tudo, meus irmãos, tudo que a gente passa, nós conseguimos vencer. Nada, nenhuma prova nos é dado se nós não tivermos a capacidade de superá-la. Porque no momento que a gente reencarna, nós temos os nossos desafios, né? A gente vem, na nossa bagagem, além dos desafios, vem também os nossos recursos, que a gente vem para poder, que esses recursos estão aí justamente para que a gente possa lançar mão para ultrapassar esses desafios que nos são impostos. Esses desafios são as nossas fraquezas, é aquilo que o nosso espírito ainda precisa aprender. Mas Deus é misericordioso e Ele manda sempre com a gente os recursos para que a gente possa resolver aquilo ali, né? E Jesus, mais uma vez, Ele demonstrou,
né? Que a gente pode, que a gente tem condições sim de vencer esses obstáculos. O maior exemplo que ele nos deu foi a sua travessia no deserto, né? Quando ele foi tentado com sede, com fome, com toda aquela situação, né, que ele estava vivendo de aflição e que ele foi tentado. Que na Bíblia relata muito bem essa tentação, né, que Jesus sofreu. Então, nesse momento, ele utilizou os recursos que ele tinha quando veio, mais uma vez nos mostrando o que todos nós temos. Qual foi o recurso que ele usou acima de tudo? A fé que ele tem no Pai, a conexão que ele tem com o Pai. Ele nunca deixou de se conectar com o Pai. O tempo todo ele conversa com o Pai, né? Ele fica em silêncio, ele ora. Então, em algumas passagens da Bíblia a gente vê sempre esse exemplo dele conversando com o Pai através da oração. Então, isso o fortalecia o tempo todo. Ele não se abatia, mesmo sofrendo, porque ele também sofreu, mas era um sofrimento na paz, né? Na paz porque ele utilizava os seus recursos. E ele ainda dá uma dica para a gente, né? Lá em João 16, no versículo 33, ele diz assim: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, toda vez assim que eu estou meio desanimada com alguma situação, me vem essa frase. Me vem logo essa frase na cabeça: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí eu começo a me lembrar: isso, eu tenho os recursos. Quais os recursos, né, que eu tenho? No momento eu tenho saúde, então eu vou utilizar esse recurso. No momento eu tenho esse livro espírita aqui para ler, que me dá bons conselhos, então eu vou fazer uso dele. Eu tenho o coração generoso, então eu vou exercitar essa generosidade em algum lugar que esteja precisando. Isso é utilizar o recurso, porque ele nutre, né? Quando a gente se sente útil, a gente se nutre e se sente mais forte. Então, assim, no dia de hoje, esse momento que a gente teve aqui para falar dessa grande luz, desse grande mestre nosso, Jesus, que nós possamos ter como objetivo maior seguir o exemplo de vida dele, que a gente possa se alimentar cada vez mais do seu amor, né? Beber da sua verdade, porque realmente ele é o pão e vinho para as nossas vidas. Ele, com toda a sua magnitude, é só amor. E que a gente possa terminar a noite de hoje com esse pensamento de nos imbuirmos em ir em busca de sermos cada vez melhores, buscando ser como Jesus. Pode até parecer uma pretensão, mas não é porque ele veio, já que ele é nosso guia e modelo, é justamente para que a gente possa segui-lo. Então, quando a gente está numa determinada situação, enfrenta uma determinada situação, pensar assim: o que Jesus faria no meu lugar? Ou então, o que ele me aconselharia, né? Diante de tudo que ele já viveu, de tudo que ele já pregou, o que ele me aconselharia? Né? Então, quando a gente pensa assim, a gente busca um recurso aqui dentro da gente, um recurso que foi nos dado com os ensinamentos que ele deixou. Então, essa resposta, ela vem lá de dentro, né? E a grande promessa, mas a grande promessa de Jesus fica muito claro quando ele está crucificado na cruz e um dos ladrões que estava do lado dele pediu para ele, para quando ele entrasse no paraíso, ele se lembrasse dele. Né? Aquele indivíduo era o Dimas, se eu não me engano é Dimas o nome desse ladrão.
ele, ele nem pediu, me salve, me leve para o paraíso, né? Ele se colocou naquela situação assim de que eu quero pelo menos uma chancezinha, Jesus, quando entrares no teu reino, no reino dos céus, lembre-se de mim. E aí Jesus, né, misericordioso, olhou para ele e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, essa é a grande promessa de Jesus. Quando a gente, quando a gente se volta realmente para Ele e diz, Jesus, lembre-se de mim, olhe para mim, me ajude a ser melhor. Então, quando a gente se volta para Jesus e pede, né, e pede que nos ajude a sermos pessoas melhores, certamente Ele vai nos ajudar e vai dizer que nós estaremos com Ele no paraíso, ou seja, em mundos melhores, em, em estágios, né, em estado de espírito melhor, porque o paraíso, na verdade, é um estado de espírito, né? Quando a gente está mesmo nesse mundo, né? Mesmo nesse mundo de provas e expiações, quando estamos com a nossa fé estruturada, quando a gente tem a certeza de que Jesus está ali com a gente, de que a gente está em constante conexão com Jesus, com o Pai, com Mãe Maria, quando estamos certos dessa conexão, focados, centrados, claro que é difícil, a gente não consegue ficar 24 horas centrados, né? Aqui e acolá a gente escorrega, mas sempre lembrar de voltar, né? Volto para o eixo, vamos voltar aqui para o eixo. Eu lembro do meu Deus que me criou, do meu Criador, que me criou para ser feliz, para ser espírito feliz. Então eu vou chegar lá. Ele nos enviou o seu Filho amado, que é o nosso mestre maior, Jesus Cristo. O que ele nos ensinou? Aí se lembrar disso, né? Ele ensinou e nos deixou o Pai Nosso, né? Então fazer uso dessa oração que nos conecta rapidinho com o nosso mestre. Então quando a gente faz isso, aí a gente sente o reino de Deus aqui no nosso coração. A gente sente Deus pegando na nossa mão e nos conduzindo para o paraíso, que é esse estado de espírito de plena conexão, né, com Deus, de plena conexão com Jesus. Então, a grande promessa dele é essa, né? Me chame, me peça, olhe para mim, peça para que eu te conduza, que eu venha e te conduzo. Então, assim, nós temos um grande presente e que nós possamos usufruir, né? Esse presente que são os ensinamentos de Jesus, que tem uma literatura vasta, não só na doutrina espírita, mas em várias outras religiões, ou até mesmo grandes autores que falam sobre Jesus Cristo, esse homem memorável que viveu entre nós. A espiritualidade, através dos livros, eu não lembro agora o nome do livro, mas é um livro, eu acredito que de Manuel Filomeno de Miranda, deve ter sido psicografado por Divaldo Franco, eu não lembro o nome do livro, mas eu vou buscar esse nome e, se possível, coloco nos comentários depois aqui, em que ele diz que no momento em que foi definido e foi planejado que Jesus viria a reencarnar, Jesus viria encarnar entre nós, houve toda uma preparação do planeta. O planeta todo se preparou para receber. O clima começou a mudar. Por quê? Porque o pleno amor iria encarnar entre nós. Então, vamos fazer uso disso, né? Independente do local que nós estejamos, da fé que professamos, segurar na mão de Jesus para que Ele nos conduza no caminho até Deus, né? O nosso Criador. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui e que nós possamos ter mais, ainda muito mais amor
muito mais fé, né? Para cumprirmos o que aqui viemos fazer, né? Um grande abraço, que a espiritualidade amiga possa envolver todos os nossos corações, envolver os nossos lares, os nossos familiares nesse momento, amparando a todos, envolvendo a todos com vibrações de saúde, de fé, de amor, que todo o nosso lar possa ser um ponto de luz, onde Jesus atue, onde Mãe Maria atue, e que essa luz possa se expandir para todo o nosso bairro, todo o nosso estado, todo o nosso país, e que o mundo inteiro sinta a presença luminosa de Jesus. Muito obrigada e muita paz. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.